Bom, hoje nós vamos preencher a ficha de anamnese passo a passo para as depiladoras. Aqui no começo nós temos o nome, a data de nascimento, o telefone, se ela tem o WhatsApp e o endereço. O que é mais importante aqui no começo? Seria o nome e o telefone. O nome ele precisa ser completo, pois pode ter alguma cliente com o mesmo nome, tá? Para vocês não confundirem a ficha. E o telefone, se precisar mandar alguma mensagem para sua cliente para confirmar horário, para desmarcar, para mandar alguma promoção para ela. O endereço, se a sua cliente é nova, é a primeira vez que você vai fazer o atendimento dela, tem pessoas que não gostam de estar passando, tá? E com o tempo vocês vão pegando. Bom, agora é a parte das perguntas. Aqui já começa, já fez epilação antes? Sim ou não? Se precisar colocar alguma observação, vocês colocam. Teve algum problema com a última epilação? Aqui, gente, é muito importante. Quando vocês fazem a epilação da sua cliente, ou no final do dia, ou no dia seguinte, vocês mandam uma mensagem para sua cliente para perguntar se teve algum problema, tá? No local que foi depilado. Se é a primeira vez que a sua cliente está indo no espaço e ela falar que teve algum problema, vocês vão anotar na observação o que aconteceu com a depilação que ela fez com a outra pessoa, tá? Se tiver tudo bem, é só colocar não. Tem alguma alergia a cosmético, a medicamentos? Aqui nessa parte seria só alergia a cosméticos. A medicamentos não é relevante porque você não pode administrar nenhum remédio para sua cliente. Você não é médica, você não é farmacêutica e sim uma depiladora, tá? Você pode até anotar se ela tem alguma alergia a algum medicamento, mas não é relevante para a depiladora, só na parte de cosméticos. Porque se ela tiver alguma alergia, o que vai acontecer? Se você usar um pré-depilatório que ela fala, eu tenho alergia na composição que é de hortelã, capim-limão, lavanda, melaleuca, o que você vai fazer? Vai substituir pelo sabão neutro ou por algum outro produto que não seja tão forte, que você vai poder estar utilizando no pré e no pós-depilatório, que não vai causar nenhuma reação na sua cliente. Bom, a próxima pergunta está em tratamento médico/dermatológico? Isso daqui é importante, porque se sua cliente usa algum produto para espinha, igual aquele Roacutan, o que vai causar na pele dela? Ele causa um ressecamento, um afinamento na pele, a pele ela fica mais sensível, tem pessoas que ficam com a pele vermelha e descamando. Então, você tem que tomar o cuidado, porque se a cliente for fazer a depilação no buço, aí você vai optar pela linha. Verificar se é possível também fazer na linha, porque às vezes tem casos que a pele tá tão sensível que você pode até arrancar um pedacinho da pele, dependendo de como está essa pele. Tem pessoas também que fazem o uso de ácidos, tá? Tanto para clareamento na área da virilha, da axila, ou para a parte do rosto, para manchas. Aí tem que verificar também se pode estar fazendo a depilação. Tem casos que o médico não autoriza enquanto está fazendo o tratamento. Só que tem cliente que é teimosa e acaba indo lá e falando que quer fazer a depilação. Aí você tem que ver se a pele não tá muito fina, se a pele não tá bem vermelha, porque geralmente o ácido ele acaba deixando a pele mais sensível, descamando também. E dá para perceber quando a cliente está fazendo uso de ácido, porque a pele ela fica descamando, tá? Bem no começo do tratamento. Então, quando você for preencher a ficha e você questiona a sua cliente sobre isso, mas o médico autorizou? Se ela falar sim, autorizou, aí vai ter na parte que ela vai ter que assinar se responsabilizando por qualquer problema que tiver, porque ela tá ciente, você vai informar ela que a pele já tá sensível e pode agredir mais ainda com a depilação. A próxima pergunta é: faz uso de algum medicamento? Se ela está em tratamento dermatológico, sim, ela faz uso de medicamentos, que seria o Roacutan e os ácidos. Aí você anota na observação quais os medicamentos que ela está usando.
A próxima pergunta é: tem problemas de pele? A depiladora ela não pode fazer nenhuma depilação em cima de ferida, em cima de pus, uma foliculite muito agravada, uma acne muito agravada, dependendo do local que você for fazer. Porque isso daí vai acabar agravando mais ainda, ferindo mais a pele, machucando mais. Então, se ela tiver um furúnculo, vai ter que evitar. Se ela tá com uma psoríase atacada, a psoríase, às vezes a pessoa acaba tendo feridas na pele, a pele fica extremamente ressecada. Se ela não tiver tratada, dependendo do local que ela for fazer, pode agravar mais e trazer mais bactérias para o local, espalhar mais ainda as bactérias. E como a cera, ela já faz uma leve agressão na pele, se a pessoa já tiver um problema de pele, isso vai agravar mais ainda. Então, evitar isso. Então, não façam se vocês observarem qualquer problema de pele que a pessoa tiver. Agora, se a pessoa falar, sim, eu tenho um problema de pele, mas de vez em quando ataca, não é sempre, aí vocês colocam observação. No momento está controlado, no momento observei que a pele está íntegra, sem nenhum machucado, sem nenhuma ferida, entendeu? Sempre colocar isso na observação, para não ter problema depois. A próxima pergunta é: realizou alguma cirurgia recente? Bom, nessa parte aqui seria mais na parte de cicatriz. O ideal é estar esperando 60 dias, tá? Porque com 60 dias, se não tiver nenhuma complicação, tanto para cesárea ou alguma outra cirurgia que a pessoa fizer e ficar com aquela cicatriz, o ideal é esperar 60 dias para estar totalmente cicatrizado, tá? Agora, se a pessoa falar, ó, faz 60 dias que eu fiz a cirurgia, só que ainda tá um pouquinho inflamado, ou se você observar que tiver ainda pus ou tiver alguma casquinha, não faça a depilação, porque vai acabar machucando mais ainda essa pele. Então, é bom evitar antes de 60 dias. A próxima pergunta é: tem diabetes? Gente, aqui, qual é o problema da pessoa ter diabetes? Devido ao nível de glicose, a pele das pessoas com diabetes acaba perdendo um pouco a água. Isso torna a pele bem ressecada em algumas pessoas, tá? A pele é menos elástica, é mais fina. E quando a gente vai fazer a depilação, o que a cera faz? Ela causa microlesões na pele. E essas microlesões pode acabar virando contaminação por fungos e bactérias. Porque a pele da pessoa que tem diabetes demora para cicatrizar. E se você fizer qualquer corte na pele dessa pessoa, pode demorar a cicatrizar, evoluindo para uma ferida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com pessoas que têm diabetes, tá? A próxima pergunta: está em tratamento contra o câncer? Bom, pacientes com câncer que estão em tratamento por quimioterapia ou radioterapia, às vezes eles acabam fazendo alguma cirurgia, algum transplante. Tem como um dos principais efeitos o afinamento e maior sensibilidade da pele, tá? Além da queda da imunidade. Então, para as pessoas que estão em tratamento de câncer, tem que pedir autorização médica se pode ou não depilar. Aí, mas vocês perguntam, mas quem tem câncer, o cabelo não cai quando tá fazendo as sessões de quimioterapia ou radioterapia? Em algumas pessoas, sim, mas tem algumas pessoas que ainda ficam com pelo na virilha e na axila e querem fazer a depilação. Só o que acontece? Não sei se vocês sabem, para quem tem câncer, não pode remover a cutícula, tá? Eles falam para não remover a cutícula para evitar a entrada de micro-organismo. O que a cera causa na pele? Microlesões. E isso vai ser porta de entrada de fungos e bactérias. A imunidade da pessoa com câncer ela já está baixa quando ela está fazendo tratamento. Então, só com autorização médica que vocês podem fazer a depilação. Bom, a próxima pergunta é foliculite. Se a sua cliente informar que tem foliculite após a depilação, o que vocês podem fazer?
passar já um protocolo para ela tá fazendo na casa dela, que é a esfoliação uma vez na semana, para pele seca, pele oleosa 2 vezes na semana e hidratação. Você também pode oferecer um protocolo com algumas sessões que você pode fazer no seu espaço para controlar a foliculite da sua cliente. Aí isso eu vou estar falando nos próximos vídeos. A próxima pergunta é gestante. Bom, na gravidez, se o médico não passa nenhuma restrição para gestante, ela pode fazer a depilação normalmente, a partir de 12 semanas. O único cuidado que você deve ter quando você for fazer a depilação na sua cliente e ela estiver grávida é com a cera se estiver muito quente, pois pode causar uma hiperpigmentação. O que seria isso? É o escurecimento na pele da grávida. A pele da grávida, ela mancha com facilidade e a cera pode dar essa hiperpigmentação. Bom, a próxima pergunta é tipos de pele. Aqui é importante porque se a sua cliente tiver uma pele oleosa, quando você fizer a finalização, o pós-epilatório, você não vai usar um produto para pele oleosa, porque pode causar uma foliculite. Então, você vai tomar um cuidado maior para evitar de usar um produto que vai causar um entupimento nos poros. Já a pele seca, você vai ter que hidratar mais essa pele. Então, você vai usar um produto específico para pele seca, no pós-epilatório. A pele normal não teria problema nenhum, tá? Em relação aos tipos de pele, seria só isso. A próxima pergunta é: vasos ou varizes? Quem tem, pode fazer depilação com cera? Sim, não tem problema nenhum, pode fazer com cera. Porque as varizes, elas estão localizadas nas camadas profundas da pele. A cera, ela só pega a primeira camada da pele, que é a epiderme. Então, não tem problema nenhum. Só toma cuidado que tem aquelas pessoas de idade com aqueles vasos bem saltados, né? E se já tiver machucadinho, com alguma casquinha, uma feridinha, você colocar a cera em cima, arrancar aquela casquinha e causar mais uma lesão, tá? Nesse caso, seria só isso. A próxima pergunta é: está amamentando? Quem está amamentando pode fazer depilação com cera, não tem problema nenhum, pois a cera ela não vai ser absorvida pelo organismo e não vai entrar na corrente sanguínea e não vai ir para o leite materno, então não tem problema. Quem tem distúrbio hormonal pode fazer depilação? Sim. Distúrbio hormonal nada mais é do que alteração na pele, como acne, insônia, cansaço, alteração na menstruação. Às vezes, a mulher ela tem um excesso de pelo, como na região do queixo, da barriga, do buço, às vezes no interno da coxa. A próxima pergunta é epilético? Aqui, essa parte aqui não se aplica na parte da depilação com cera, tá? Não sei a laser ou a luz pulsada, mas para cera não vai interferir em nada. Então, quem é epilético pode fazer depilação normalmente. Essa parte aqui, a sua cliente vai assinar. Declaro que as informações acima são verdadeiras, não cabendo ao profissional quaisquer responsabilidade por informação omitida nessa avaliação. Você coloca a data e a sua cliente assina. No método utilizado, você vai colocar se foi a cera quente ou se foi a linha, ou a cera fria, né? Se você for usar. E a parte que você fez da sua cliente. Quando a sua cliente voltar no seu espaço, você vai preencher tudo novamente? Não. Você pergunta para ela se teve alguma alteração, se ela tá com algum problema. Se ela falar que não, aí você só vai colocar uma observação embaixo ou na página atrás, feito com cera quente ou feito com linha, tal área, teve algum problema ou não, quando você mandar alguma mensagem para ela relatar se teve alguma coisa, aí você já anota na ficha dela. Caso contrário, você não precisa fazer novamente, só se tiver alguma mudança, que sempre você vai estar perguntando para sua cliente ou ela mesma vai estar relatando, aí você faz a atualização. Bom, e é isso, qualquer dúvida deixe nos comentários, que assim que possível eu estarei respondendo para vocês.